Meu colega médico, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Obesidade se trata com responsabilidade. Aqui nós discutimos estudos científicos, casos clínicos, temas relacionados à obesidade. E hoje nós vamos ver uma revisão de artigo sensacional. Olha só, em 2013, pesquisadores da Cleveland Clinic, eles conduziram um estudo inovador que envolveu pacientes com síndrome metabólica e insônia. Olha só, um dos pacientes, a Jane, ela sofria de obesidade e dificuldade crônica para dormir. E após uma introdução a uma dieta rica em fibras, probióticos, ela experimentou uma notável melhora na qualidade do sono e uma redução importante no peso corporal. E esse caso real, verídico, ele ilustra a poderosa conexão entre a saúde intestinal e o sono e destaca o potencial terapêutico na modulação da microbiota. Hoje nós vamos ver um artigo de uma revisão sistemática e aqui nós vamos examinar hoje como a interação entre a microbiota intestinal e o eixo cérebro-intestino pode abrir novas fronteiras nos tratamentos dos distúrbios do sono e das condições metabólicas. Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, este é um artigo, uma revisão sistemática, que foi publicado em 29 de janeiro de 2024, que fala sobre o eixo microbiota, intestino, cérebro, na síndrome metabólica e os distúrbios do sono, uma revisão sistemática. Então, olha só, recorte do artigo. Apesar do sono ser uma necessidade fisiológica, o estilo de vida ocidentalizado. O que é esse estilo de vida ocidentalizado? É muito fast food, alimentos com alto índice calórico, alimentos ultraprocessados. Então, esse estilo de vida dos países do Ocidente promove uma falta crônica de sono, causando uma série de problemas graves de saúde. Pessoas privadas de sono suficiente geralmente sofrem de doenças mentais, incluindo ataques de pânico, ansiedade e depressão. Então, olha só, meu colega médico, a insônia, ela causa uma piora, uma deterioração das funções cerebrais e também distúrbios cardiovasculares e aumenta o risco de desenvolver diabetes, doença metabólica. O sono, ele é um processo biológico reversível que é regulado por uma interação, digamos, dinâmica de neurotransmissores, neuromoduladores do cérebro. E de uma maneira surpreendente, uma das principais fontes desses metabólitos reside no intestino. E isso é muito mais antigo do que nós. De quem nós estamos falando? Da microbiota intestinal. Então, pesquisas sugerem que uma interação entre o ecossistema microbiano intestinal e as vias de regulação do sono no cérebro, elas estão no centro da associação entre os distúrbios do sono e a síndrome metabólica. E um dos principais mediadores desse processo é a dieta. Os padrões alimentares, eles estão ligados ao início das perturbações crônicas do ciclo circadiano e as alterações que alteram, ou melhor, as alterações que configuram a microbiota intestinal. Então, esse foi um estudo de revisão que envolveu 36 estudos. Então, olha só, recorte do estudo. A Academia Americana de Sono e a Sociedade de Pesquisa do Sono recomendam um período regular de sono de 7 ou mais horas por noite para adultos com idade entre 18 e 60 anos. Da mesma forma, o relatório do consenso da Fundação Nacional do Sono afirma que 7 a 9 horas são recomendadas para adultos com idade entre 18 e 64 anos e 7 a 8 horas para aqueles com 65 anos ou mais. Então, colega médico, o sono, ele é uma necessidade biológica básica. E eu me sinto aqui no dever de enfatizar isso. Por quê? Porque às vezes você vive de plantão, às vezes você trabalha nas madrugadas e no outro dia você não vai descansar. Você já emenda com um novo trabalho, nova carga horária, novas atividades. Então isso é importante, esse conhecimento, não só para os teus pacientes, mas também para você. Porque a gente sabe que todos os organismos vivos, eles desenvolvem um ritmo endógeno de sono e vigília de acordo com o ciclo claro e escuro que acontece nas 24 horas. E isso é conhecido como o ritmo ou ciclo circadiano. E o que é isso? Ele é um ritmo biológico que ele vai se repetir a cada 24 horas e é responsável pela regulação de diversas funções fisiológicas e comportamentais do organismo humano. Ele é essencial para manter a homeostase e a sincronização das atividades internas com o ambiente externo. O termo circadiano, ele vem do latim circa, que vem cerca de, e diem, que vem de dia, o que reflete uma periodicidade, uma repetição a cada 24 horas.
E o relógio biológico mestre no organismo humano está localizado lá no núcleo supraquiasmático, lá no hipotálamo. É ele que coordena os ritmos circadianos de todo o corpo e vai ajustar a liberação de hormônios, o controle da temperatura, do sono, dos processos fisiológicos. Ele que recebe os sinais luminosos através dos olhos, o que permite a sincronização do relógio interno de acordo com o período das 24 horas. E os chamados clock genes, eles são responsáveis pela geração e a manutenção dos ritmos circadianos. Ele atua em ciclos de feedback repetitivos a cada 24 horas. Isso acontece através principalmente dos estímulos ambientais. O que são os estímulos ambientais? São os chamados de Zeitgebers, que são estímulos que podem influenciar e ajustar os ritmos circadianos. E o principal estímulo externo é a luz, mas também tem temperatura, alimentação, atividade física, as interações sociais que vão desempenhar papéis no ritmo circadiano. E a luz, especialmente a luz azul, ela é crucial para ajustar o relógio biológico, porque ela suprime a produção de melatonina, que é um hormônio indutor do sono. A melatonina e o cortisol são os dois principais hormônios reguladores do ritmo ou ciclo circadiano. A melatonina ela é produzida pela glândula pineal. Durante a noite ela vai promover o sono. Já o cortisol ele é conhecido como hormônio do estresse. Atinge seu pico nas primeiras horas da manhã e prepara o corpo para o dia todo que você vai estar em vigília ou nas atividades diárias. E quais são as fases do ritmo circadiano? Período da manhã, que vai dar 6 ao meio-dia, em que tem pico de cortisol ao despertar, vai promover estado de alerta, de energia, vai fazer com que a temperatura comece a subir. Segundo período é o pico da tarde, é o período da tarde, que vai do meio-dia às 6, em que vai manter aquele estado de alerta, de desempenho cognitivo, em que você alcança a máxima eficiência muscular e coordenação motora e a temperatura do corpo mantém alta. Terceiro período, período noturno, das 18 à meia-noite. Ali inicia o declínio da temperatura corporal. A produção da melatonina começa a aumentar, a de cortisol começa a diminuir, vai preparar o corpo para o sono, vai ter uma redução gradual da frequência cardíaca e da pressão arterial. E o período da madrugada, que é da meia-noite às 6, em que tem um pico da produção da melatonina, que vai produzir sono profundo. E a temperatura corporal atinge os picos mais baixos e ali também tem os mínimos níveis do cortisol. E qual que é a importância desse ritmo circadiano? Ele vai atuar na regulação do ciclo sono-vigília. Por exemplo, as alterações desse ritmo circadiano causam distúrbios do sono, que pode causar insônia, fadiga, diminuição da performance cognitiva, física. O ritmo circadiano também influencia na digestão, na absorção dos nutrientes, no metabolismo energético. Então, horários irregulares de alimentação, eles podem ser desregulados de acordo com o ciclo circadiano no contexto da obesidade, do diabetes mellitus. Ritmo circadiano também atua no sistema imunológico, influenciando resposta a infecções, eficácia de resposta imune, de cicatrização. Também estão associados o ritmo circadiano, a alteração do ritmo circadiano, a transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade, distúrbio bipolar. Outro recorte do estudo. Olha só, as irregularidades do sono tornaram-se mais comum na sociedade moderna nos dias de hoje. O ritmo frenético dos dias modernos muitas vezes altera, perturba os padrões regulares de sono. Fatores associados à vida nas grandes cidades como exposição à luz noturna, os ruídos, os trabalhos em turnos, fast food, medicamentos, eventos sociais podem influenciar negativamente no ritmo circadiano. E além desses padrões de estilo de vida negativo, tem também tabagismo, o consumo de álcool, os maus hábitos alimentares, fatores socioeconômicos, incluindo ambiente de vida, estado educacional, estado conjugal, isolamento social. Tudo isso associado também à temperatura, os ruídos, a poluição pode alterar a eficiência, a latência, a qualidade do sono. Agora, um fator ainda pouco conhecido que influencia a homeostase do sono é a microbiota intestinal. O microbioma intestinal ele é responsável por uma massa de cerca de 10 a 13ª a 10 a 14ª potência de quantidade de micro-organismos que vivem no intestino. E isso vai incluir bactérias, fungos, protozoários, vírus, e isso
alberga, em geral, 50 a 100 vezes mais genes em comparação com os genes do ser humano. Então, a interferência entre os metabólitos produzidos pelas bactérias na fermentação e o hospedeiro vai desempenhar um papel central na regulação das vias metabólicas. E apesar da forte resiliência da composição da microbiota ao longo da vida, foi demonstrado que as modificações de estilo de vida, incluindo hábitos alimentares pouco saudáveis, desregulação da diversidade microbiana, que é a chamada disbiose, isso tudo pode acarretar ao surgimento de doenças e a chamada alteração da microbiota intestinal. Então, a perda da homeostase, do controle dessa microbiota intestinal, não só vai contribuir para uma piora das funções intestinais, mas também para desregulações do sistema nervoso central, o sistema nervoso entérico. E essa comunicação bidirecional entre o metabolismo microbiano intestinal e as funções cerebrais, ela é descrita como eixo intestino-cérebro, e entre as várias vias intestinais cerebrais afetadas nas doenças, existe a perda da homeostase do sono. Olha só, recorte do estudo. Foi mostrado nesse estudo que o LPS, que é o lipopolissacarídeo, das bactérias gram-negativas, pode reduzir significativamente o poder das ondas tetas no eletroencefalograma, aumentando a duração do sono não REM, que é aquele sono mais superficial, e a diminuição da duração do sono REM, que é aquele sono mais profundo. Então, no sono não REM, você não tem a fixação de memória. Isso só ocorre no sono REM. Então, o lipopolissacarídeo aumenta o período do sono não REM, dificultando o indivíduo, teu paciente, a entrar num sono REM mais profundo, induzindo assim a fadiga do hospedeiro. Então, além de, lá no núcleo supraquiasmático, órgãos periféricos também podem afetar na regulação do processo sono e vigília. Por exemplo, o eixo hipotálamo hipófise adrenal, ele é uma via endócrina que é ativada sob condições de estresse e que vai desempenhar um papel importante na regulação do sono, bem como nessa comunicação bidirecional que conecta a microbiota intestinal com o sistema nervoso entérico, com o sistema imunológico, com o sistema nervoso central, através de quem? Do nervo vago, o que define o chamado aí que a gente já disse, eixo intestino-cérebro. O nervo vago aferente, ele pode detectar e reconhecer a atividade metabólica e imunológica através dos neurotransmissores que têm como base substratos produzidos pelas bactérias, além dos hormônios, dos ácidos graxos, das citocinas. Então, produtos fisiológicos prejudiciais lá no intestino, eles podem ser transmitidos aos cérebros através da barreira, do rompimento da barreira intestinal, rompimento da barreira hematoencefálica, o que vai favorecer outras vias de comunicação do intestino para o cérebro, envolvendo o ciclo sono-vigília. E entre os neuromoduladores que promovem ciclo de despertar, tá acetilcolina, serotonina, dopamina, norepinefrina, histamina, que têm efeitos excitatórios no sistema nervoso central. Em contrapartida, ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, a melatonina, a adenosina, o glutamato, são aminoácidos promotores de sono, que vão agir em receptores localizados no núcleo preóptico ventrolateral. E entre esses neuromoduladores, a serotonina, a acetilcolina, o GABA, também são produzidos, metabolizados por bactérias intestinais, portanto, que vão estimular direta e indiretamente a conexão dos neurônios com o sistema nervoso central. E olha que interessante esse slide, meu colega médico. A síndrome metabólica, digamos que ela evoluiu desde as primeiras descobertas, que mostrou que era uma infinidade de fator conceituado como síndrome metabólica. Aterosclerose, resistência à insulina. Então, várias evidências clínicas devem ser reconhecidas, preenchidas para diagnosticar a síndrome metabólica. E aí entra dislipidemia, hipertensão, obesidade central, alteração na sensibilidade à insulina. E nesse contexto, a presença da chamada inflamação sistêmica de baixo grau, ela é um sinal bem reconhecido da disbiose microbiana. Então, estudos têm demonstrado que pessoas com baixa riqueza genética no microbiota intestinal têm tendência a ter adiposidade, resistência à insulina,
dislipidemia e a contagem dos genes que se relaciona com parâmetros metabólicos, também com os níveis de insulina, com a resistência à insulina. E eu acho extremamente interessante esse slide, por quê? Porque ele vai nos mostrar como a microbiota intestinal interage com o hospedeiro. Olha só. Começando aqui, pelos ácidos graxos de cadeia curta. E aí os principais são butirato, propionato, acetato. Eles têm uma afinidade importante por receptores acoplados à proteína G. Então vamos lá, como é que acontece? Ingere-se fibras, carboidratos não digeridos. Através da ação da microbiota intestinal, vão digerir essas fibras, esses carboidratos, e vão produzir o quê? Os ácidos graxos de cadeia curta. Os três: acetato, butirato, propionato. Esses três, eles têm uma afinidade por algumas proteínas da família G, que é a maior família de receptores celulares no organismo humano. Em especial, quem? GPR41, GPR43. Onde estão esses receptores? Eles estão nas células enteroendócrinas L. E se ligando ali, esses ácidos graxos de cadeia curta, eles vão estimular a produção de quem? GLP-1 e PYY, que vão induzir saciedade, são cardioprotetores, atuam em função cognitiva. Como a gente já falou aqui exaustivamente nos nossos encontros anteriores, GLP-1 tem receptor em quase todo o corpo e ele atua diminuindo esse processo de inflamação sistêmica de baixo grau, regulando saciedade, regulando motilidade intestinal. Isso é maravilhoso. E, simultaneamente, os receptores associados à proteína G, quando estão ativados, eles também ativam células imunes através da liberação de prostaglandinas, interleucinas anti-inflamatórias como IL-10, inibe quem? O maestro da inflamação, que é o NF-kappa-beta, e regula assim a proliferação e a diferenciação das células intestinais. Esse é um ponto. O outro ponto, em relação ao metabolismo dos ácidos biliares. Já falei também sobre isso. Começa lá no fígado, através do colesterol. O colesterol sofre a ação da 7-alfa-hidroxilase, vai produzir a hidroxicolesterol 7-alfa, que vai atuar na produção dos ácidos biliares primários, que são o queno-desoxicólico e o cólico. Eles vão ser metabolizados junto com a glicina e com a taurina, formando quem? Clinoqueno-desoxicólico e tauroqueno-desoxicólico, glicocólico e taurocólico. Esses são os ácidos biliares primários, produzidos lá no fígado. No período de jejum, desce aquela bile, encontra um esfíncter de Oddi fechado, então vai para dentro da vesícula, ali concentra a bile. No período que começa a alimentação, a vesícula se contrai, elimina esses ácidos biliares primários no intestino. Somente uma pequena parte deles vai ser eliminada nas fezes, aproximadamente 5%. Os outros 95% vão ser reabsorvidos, vão atuar na emulsificação de gorduras e vão ser metabolizados por quem? Pela microbiota intestinal, para produzir ácidos biliares secundários. Os ácidos biliares secundários, que é o desoxicólico, o urso desoxicólico e litocólico, eles vão atuar em vários receptores, entre eles um receptor chamado TGR5, tá onde? Em célula L, célula enteroendócrina L, que vai estimular liberação, produção de GLP-1. Mas também tá no tecido adiposo marrom, que vai aumentar a termogênese, está lá no tecido adiposo branco, que vai aumentar a termogênese, vai aumentar o browning, que é a conversão do tecido adiposo branco no tecido adiposo marrom para estimular termogênese. Então a gente já consegue ver, através dos ácidos graxos de cadeia curta, através do metabolismo dos ácidos biliares, a importância da microbiota intestinal na produção de substâncias que são importantes na regulação homeostática do corpo como um todo. Outro, a produção do TMAL. Produção do TMAL que começa com a ingestão de alimentos que são ricos nos seus precursores. Quem? A colina, a carnitina. Esses compostos são abundantes em produtos de origem animal. Carne vermelha, peixe, ovos, laticínios. Quando esses alimentos são digeridos no trato gastrointestinal, esses precursores são liberados, são absorvidos lá no intestino delgado, mas uma porção desses precursores passa e chega no intestino grosso. Lá na microbiota do intestino grosso, a carnitina, a colina vão ser metabolizados em trimetilamina, o TMA. E essa etapa, ela é mediada por bactérias intestinais. A trimetilamina é absorvida pela mucosa intestinal, cai na circulação portal e vai transportar ela lá pro
fígado. Lá no fígado. Lá no fígado, a trimetilamina vai ser oxidada no TMAL, pela enzima flavina monoxigenase 3. E esse é um processo crucial na produção do TMAL, que ocorre de uma forma, digamos, bastante eficiente nos indivíduos com atividade normal da flavina monoxigenase 3. E o que o TMAL vai fazer no corpo? O TMAL está associado a várias alterações metabólicas, inflamatórias, que podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Então, como a gente pode ver, a dieta influencia a composição da microbiota intestinal e, consequentemente, nos metabólicos bacterianos que serão produzidos. E isso corresponde a pelo menos 20% da variação bacteriana em humanos. Então, a dieta atua como um estressor ambiental para a composição da microbiota intestinal, o que vai afetar dessa forma a saúde, causando benefícios ou causando malefícios, distúrbios metabólicos, neurocomportamentais também. E olha só, nessa revisão desse presente estudo, o objetivo foi relatar sistematicamente os principais achados que associam a síndrome metabólica e os distúrbios do sono associados à modificação da microbiota intestinal. Então foi feita uma pesquisa bibliográfica no PubMed, relatando todos os ensaios clínicos observacionais randomizados que avaliaram a composição da microbiota intestinal na síndrome metabólica e nos distúrbios do sono em população adulta nos últimos 10 anos. Então, uma característica comum observada nesses estudos foi que tanto na síndrome metabólica quanto nas alterações do sono ocorria o quê? Uma diminuição das bactérias produtoras do butirato, o ácido graxo de cadeia curta. E apesar de nenhum estudo, de acordo com os autores, ter avaliado diretamente o efeito da microbiota intestinal na qualidade do sono após a adesão à dieta mediterrânea, vários estudos avaliaram o papel benéfico deste padrão alimentar nos distúrbios do sono. Entre eles, um estudo muito interessante, um estudo transversal, em uma grande corte de indivíduos obesos, que foi chamado o estudo PRED-MED Plus, associou positivamente a duração do sono com efeitos adequados, benéficos na perda de peso, diminuição de IMC, diminuição de secura com a dieta mediterrânea quando associado com atividade física. E outros estudos também demonstraram uma correlação com significância entre distúrbio de sono e melhora disso com a dieta mediterrânea, juntamente com melhora no IMC. Dessa forma, é importante saber que a dieta mediterrânea ela tem um papel importantíssimo na melhora tanto da qualidade do sono quanto dos parâmetros metabólicos relacionados à resistência à insulina. E o papel da insulina provavelmente ele é atribuído à sua atividade simpática aumentada na restrição do sono. Está relacionada a uma utilização reduzida de glicose pelo cérebro, níveis elevados de cortisol, aumento da secreção de GH, causando desregulação do apetite. Olha só o que ele disse na conclusão. Em conclusão, destacamos a importância de seguir padrões alimentares saudáveis com maior teor de fibra alimentar. Olha que interessante. Com maior padrão, com maior teor de fibra alimentar para modular a abundância das principais bactérias benéficas na composição da microbiota intestinal de indivíduos com síndrome metabólica e distúrbio do sono. Essa revisão sistemática descreve uma ligação potencial entre a microbiota intestinal e as alterações metabólicas que são encontradas na síndrome metabólica e nos distúrbios do sono. No entanto, mais estudos são necessários para confirmar e validar estes resultados. Então, essa revisão sistemática sobre a interação entre a microbiota, o intestino e o cérebro e a implicação na síndrome metabólica, nos distúrbios do sono, revelou uma comunicação bidirecional do intestino para o cérebro, do cérebro para o intestino, importantíssima. Os estudos mostraram de uma maneira geral que a disbiose intestinal, ou seja, o aumento das bactérias patogênicas em detrimento à diminuição das bactérias benéficas, saudáveis, influencia negativamente a qualidade do sono através das vias metabólicas, endócrinas, imunes, neurais e, junto com isso, distúrbios do sono também pode afetar a microbiota intestinal, piorando condições metabólicas como obesidade, diabetes e intervenções dietéticas, no caso aqui, principalmente a dieta mediterrânea rica em fibras, que vão incluir também associada ao uso de prebióticos, de probióticos,
eles mostram um potencial efeito modulador na microbiota intestinal e, consequentemente, melhora tanto a homeostase metabólica quanto a qualidade do sono. E eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço no meu consultório, como que eu faço com os meus pacientes, porque já está muito bem documentado, digamos que a maioria, ou melhor, muitas doenças, elas se iniciam aonde? No intestino. Hipócrates já falava sobre isso. Essa alteração da microbiota intestinal vai alterar tudo, está associada a doenças imunológicas, a distúrbios do sono, a obesidade, ao processo inflamatório de baixo grau no corpo inteiro. Tudo isso por uma alteração, uma disbiose, uma alteração do genoma das bactérias intestinais. Então, como é que eu faço no consultório? Olha só, como eu faço? Essa é uma medicação em que eu associo lactobacilos, vitaminas, glutamina, para auxiliar os pacientes, principalmente aqui, diminuir a inflamação corporal, inflamação de baixo grau, por uma seleção aqui agora de bactérias benéficas, que são principalmente os lactobacilos e bifidobactérias, para melhorar a composição da microbiota intestinal desses pacientes. Então, olha só, o Lactobacillus rhamnosus, esse probiótico, ele é muito estudado pelos efeitos positivos dele no trato gastrointestinal. E, além disso, tem evidências de que ele pode ajudar a reduzir a ansiedade e melhorar a qualidade de sono na modulação do eixo intestino-cérebro. O Bifidobacterium longo, ele também é conhecido pelas propriedades anti-inflamatórias dele. Essa cepa bacteriana, esse probiótico, melhora também saúde intestinal, reduz estresse, o que pode resultar numa melhora do sono, melhorando o sono reparador. O Lactobacillus helvéticos, essa cepa tem sido associada à redução de sintomas de ansiedade, de depressão e que pode também indiretamente melhorar a qualidade do sono. O CHOS, que é o xiloligosacarídeo, eles são prebióticos que promovem crescimento de bactérias benéficas para o intestino, melhorando a saúde intestinal, contribui consequentemente para uma melhora do humor, do sono. Vitamina B6, a vitamina B6 ela é essencial na produção de neurotransmissores, como serotonina e melatonina, que são importantíssimos na regulação do sono. Vitamina D3, a vitamina D3 vai desempenhar um papel também importante na regulação de ritmo circadiano, na produção de melatonina. Então, níveis adequados de vitamina D também são associados a uma melhoria na qualidade do sono. Glutamina. A glutamina é um aminoácido que vai auxiliar na função intestinal do sistema imunológico e intestino saudável melhora a absorção de nutrientes, melhora a produção de neurotransmissor e vai influenciar, portanto, positivamente no sono. Então, cada componente aqui da fórmula vai ter um papel específico na promoção tanto da saúde intestinal e direto e indiretamente na melhoria do sono. Combinando esses probiótico, prebiótico, vitamina, aminoácido, aqui vai oferecer um suporte abrangente para a melhora da qualidade do sono para os seus pacientes. Colega médico, mais uma vez, ponto para a medicina baseada em evidências. Mais uma vez, um estudo científico extremamente elegante, em que fala de uma área que eu adoro, que é a microbiota intestinal, é o eixo intestino-cérebro, e como a modulação das bactérias intestinais pode trazer benefícios para os meus pacientes, para os seus pacientes. Eu espero que você tenha gostado e eu te aguardo aqui num próximo episódio de Obesidade se Trata com Responsabilidade. Se você tem gostado desse conteúdo, se tem sido importante para você, deixa um like, faz inscrição no canal, deixa um comentário para que a gente possa criar uma comunidade de médicos que trata a obesidade com base em evidências. Um grande abraço.